25 de dezembro, segunda-feira. O meu nome é Leonel, muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Aproveito para desejar a você um excelente Natal, a você e a sua família. Esse vídeo eu gravo geralmente aos domingos, mas estou fazendo hoje, segunda-feira, assim como quase todo mundo, aproveitei um pouquinho aí o final de semana, tá, pessoal? Mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, né? E eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse vídeo, o estudo do índice Bovespa, da Vale 3, a BRAP 4, a Petri 4, que são as ações mais líquidas da Petrobras. Depois, alguns papéis foram pedidos, né? A Engie, a TOTUS, e vou terminar com dois papéis que eu gostaria de destacar o gráfico para vocês, que é a ALPA 4 no semanal e a Gol 4. Eu lembro que esse estudo ele não é recomendação, né? Nem de compra nem de venda. Ele é tão somente um estudo com base no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso. Então você pode ter uma visão um pouco diferenciada dependendo do seu perfil de risco. Com relação ao índice Bovespa, aqui na tela está o gráfico semanal, o gráfico diário do índice, né? A gente observa que desde o começo de novembro o índice vem numa perna de alta aqui enorme, né? Uma tendência de alta, né, gente? Onde ocorreu, desde que o índice começou a subir muito forte, ocorreu apenas uma correção mais forte, mais intensa, que trouxe o preço do índice até a média de 21, que é essa linha roxa mais forte, tá? O índice rompe uma região de resistência ali nos 128.300 pontos, dá sequência à sua alta, certo? Bom, o índice agora, para quem não está participando aí da festa, para quem não está aproveitando essa tendência aí de alta do índice iniciada ali em novembro, né? Tem que tomar uma certa cautela, porque entrar agora, quando o preço começa a se afastar das médias, né? Você estaria assumindo um pouquinho mais de risco. Tá? Quanto mais o preço se afasta da média, mais você assume risco se entrar. Qual é o risco? O risco é de comprar numa região de topo. Você vai lá, compra, depois começa uma realização de curto prazo normal até de novo as médias, né? Ou a média de 9 períodos, ou às vezes pode, se for uma correção um pouquinho mais intensa, até a média de 21. Essa correção não é necessariamente caindo, pode ser lateralizando, né? Então, para quem não está aí no índice ainda, o ideal seria esperar uma lateralização do índice, assim como foi feito aqui, né? Ali entre 21 de novembro e 12 de dezembro, para que as médias se aproximem do preço e você possa fazer uma entrada, se for o caso, com um manejo de risco melhor. O índice sobe aí nos últimos pregões, o volume aqui baixo, né? É um volume normal para essa época do ano, tá, pessoal? É um volume normal porque você tem aí os feriados de fim de ano, né? Bom, vamos então ver aqui, ó, os pontos de suporte e resistência de curto prazo. Na minha opinião, média de 9 períodos é um ponto de suporte, né? Então, 130.600 pontos nessa faixa aqui, ó, temos um suporte caso o índice venha fazer uma realização. Uma realização mais intensa poderia levar os preços até um outro suporte, provável, né, ali em 128.300 pontos, na média de 21, ou no topo anterior, né, um topo corrompido aqui importante, tá? Temos um outro ponto de resistência? Sim, temos o topo histórico rompido, né? Aquela faixa ali dos 131 mil pontos é também um ponto, é uma região ali de suporte, né? 131.200, 131.300 pontos por ali é uma região de suporte também, porque foi um topo rompido, né? O topo histórico rompido, o topo histórico deixado lá no ano de 2021, né? Bom, a resistência principal agora, na minha opinião, é aquela máxima ali de da última sexta-feira, né? A região de 133.035 pontos. Essa é a região que tem que ser rompida, tá? A tendência é bater ali e cair. Bate, cai. Vamos ver se vai romper. Lembro vocês que o mercado essa semana vai ter menos pregões, então vamos ter baixa liquidez. Fica difícil com baixa liquidez a gente observar para onde vai o mercado, né? Nós vamos ter o pregão aí de terça, quarta e quinta. Na sexta-feira não tem o funcionamento da bolsa, não tem pregão. Tá? Então, a partir lá da semana que vem, dia 2, 3, 4, geralmente quando o mercado volta no dia 2, ali,
ainda tem baixa liquidez, a gente vai precisar de pelo menos umas 2 semanas ali em janeiro para verificar para onde o mercado está, qual é o rumo do mercado no curto prazo, né? Ou uma correção, ou segue essa tendência de alta. Se seguir essa tendência de alta, qual é o alvo, né? Muita gente tem perguntado isso. A gente trabalha, tem várias formas de você calcular esse possível alvo. Tem pelo valuation, enfim, tem os bancos, casas de research, né, bancos entre outras, fazendo os seus cálculos pelo método, enfim, várias metodologias que usam na análise de fundamentos. Na análise gráfica a gente pode usar aqui, ó, uma perna de alta, tá? Um teste de fundo, uma onda 2 para baixo, né? E uma onda 3 para cima. Neste momento, nós estamos numa onda 3 para cima. Mas até onde vai essa possível onda 3 para cima, Leonel? Para isso, nós temos aqui na tela o gráfico, o gráfico semanal do índice Bovespa, né? Então, nós temos o gráfico semanal do índice Bovespa e a gente vai observar aqui o seguinte, ó. Vamos usar a ferramenta de Fibonacci, tá? A gente coloca aqui no fundo do início da onda 1, eleva até o alto da onda 1 para a onda 2, puxa até o fundo da onda 2. E aí nós vamos olhar onde é que fica o número 1. Olha aqui o número 1. Ó. 137.800 pontos. É naquela faixa ali dos 137 mil, é um possível alvo, né? Tá? Nós vamos observar que já não está muito longe de lá, né, gente? Isso significaria aí uma alta de em torno de o que? 4, 5%, né, do índice Bovespa levaria o preço, o índice para lá. Tá? Mas é isso, essa é uma das formas de calcular para quem usa análise gráfica. Tá? O que nós observamos aqui nesse gráfico semanal do índice? Né? Média de 9 períodos, uma inclinação muito forte para cima, ou seja, uma força compradora de curto prazo aqui, muito intensa, né, gente? A média de 21 também apontando para cima. Tá? O volume nesse tempo gráfico, mesmo com o final de ano se aproximando, ele vem crescendo desde outubro. Tá? Isso é importante, a gente falava para vocês, o volume tem que aumentar, né? Mas com os juros nos Estados Unidos aí sinalizando que pode estar chegando ao fim desse ciclo de alta, né? Os juros no Brasil caindo, isso impacta positivamente a renda variável. Tá? O volume da semana aí que antecedeu o Natal está aqui um volume baixinho, né? Normal, com a liquidez um pouquinho menor em função dos feriados. Tá? Bom, gente, nesse tempo gráfico a gente observa claramente que não é momento de entrar para quem faz um adequado manejo do risco. Só entraria aqui quem tem um perfil muito arrojado ou para quem não faz manejo do risco, tá? O gerenciamento do risco. Por quê? Porque está longe da média, né? Você tem aí o preço está lá em 132.700. A média mais perto é aqui na faixa de 124 mil pontos, que é a média de 9 períodos no semanal. Então nós temos ali uma distância de 6% da média de 9 e uma distância de 9, quase 10% da média de 21 períodos. Isso é o tamanho do risco. Tá? Então, entrar agora nesse tempo gráfico, pelo semanal, comprar é assumir muito risco. Tá? O ideal é esperar uma lateralização, mesmo que seja uma lateralização igual essa aqui, né? Durou aí 2, 3 semanas, menos que isso, ou então uma realização mesmo do preço. Né? A gente não observa sinais de uma possível realização, pelo menos até o dia de hoje, 25 de dezembro. Vamos olhar a Vale 3. A Vale 3, vamos olhar primeiramente o semanal, né? Gente, a Vale 3 sobe, 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 faz um recuo até perto da média de 21 e já volta a subir. Deixou um candle aqui que não é um candle dos melhores, né? Parece aqui uma Shooting Star, mas é um candle verde, né? Não é um candle vermelho, né? Uma Shooting Star, uma estrela cadente tipo igual essa aqui, ó. Né? Olha o que acontece depois, né? Então, aqui no gráfico semanal da Vale 3, a gente observa que ela
tende a retomar a sua trajetória de alta iniciada lá em fins de outubro. Se continuar subindo, ela pode buscar ali, na minha opinião, 78,65, né? É 78,57 precisamente, a ponta daquela sombra ali de um candle deixado em abril. Tá? Se continuar subindo mais um pouquinho, 79,61 naquela faixa, né? E se continuar subindo com mais força, aqui a gente está falando de um horizonte de várias semanas, meses, né? 83,74 são resistências possíveis, né? Prováveis, caso o papel continue subindo, tá? Com força, né? Vejam que na semana que passou quase tocou naquela resistência dos 78,57, né? Chegou lá perto, foi em 78,20, ok? A gente observa que nessa alta aqui do papel o volume aumenta discretamente, né? Não é assim um volume que possa dar sustentação a uma nova trajetória forte de alta, porque também temos aí a questão da redução da liquidez no fim do ano. Mas é um papel, eu diria, para ficar de olho, né? Porque agora a Vale, na minha opinião, tem que romper 76,39, 76,40. Isso aqui se tornou uma região de resistência. Vejam que durante a semana foi lá em cima, voltou e fechou num ponto de suporte, ou seja, naquele topo rompido ali na semana do dia 20 de novembro. Tá? Vamos observar, será que a Vale vai se sustentar nesse nível de suporte? Vai continuar subindo? Vai romper aquela resistência de curto prazo ali em 78,20? Tá? Então, rompendo primeiramente 76,40, depois 78,20, nós temos dois rompimentos importantes para buscar aqueles pontos que eu falei, né? Agora, para isso o volume aqui vai ter que continuar crescente ou ser um volume mais generoso, mais forte, tá? O volume é o que sustenta uma tendência, tá, pessoal? Se o volume aqui estiver caindo e a Vale estiver subindo, subindo lá em cima, né, o preço, desconfiem desse movimento. Muito bem. Médias apontam para cima, até agora tudo certo, a Vale continua a sua trajetória de reversão da tendência de baixo, uma tendência muito forte, iniciada em janeiro do ano passado. Tá aqui fazendo fundos cada vez mais altos, o minério de ferro na China colaborando, né? Então, segue a sua trajetória de alta, iniciada ali no mês de, podemos dizer, agosto, né? Depois veio setembro, veio outubro, né? Mas a gente tem um fundo aqui, ó. Esse fundo aqui de outubro é mais alto que esse fundo de novembro. Então começou aqui em agosto, tá? Uma certa dificuldade, mas foi. No diário, o que a gente pode dizer da Vale, né? Aqui no diário, sim, deixou um candle aqui que sinaliza, indica, tem que ver o próximo, né? Daí de terça-feira, mas indica, sinaliza uma correção de curto prazo, né? Então vamos lá, o papel rompe uma resistência, na sexta-feira, rompe uma resistência na sexta-feira, uma resistência ali dada pelo topinho, né, de 77,05, mas não consegue fechar acima dele, fecha abaixo e deixa uma estrela cadente, uma shooting star, bem em níveis de suporte, dado por aquele topo ali na faixa de 76,39. Se continuar caindo, próxima parada 75,51. Esse topo aqui exerce no preço uma função aqui de suporte, tecnicamente falando, tá, pessoal? Não necessariamente pode vir exatamente até ali. O outro estaria, na minha opinião, aqui em 74,49, média de 9 períodos, e o outro na média de 21, 73,84, tá? Um volume um pouquinho alto, né? Com uma estrela cadente lá em cima, né? Pode sinalizar uma realização de curto prazo, tá? Pode, estou dizendo que vai, né? Tá? Então a Vale fez, depois de subir fortemente, né, gente, ali no mês de outubro para novembro, né, a Vale fez uma realização e veio até a média, tá? Uma realização boa, né? E toca na média, volta a subir, tá? E normal que agora faça uma correção dessa perna aqui, ó, de alta, tá? Bom, na minha opinião, para dar sequência à sua tendência de alta principal, tem que romper 78,28 aqui, ó, topinho ali daquela sombra,
ok? E aí a próxima parada, uma resistência de curto prazo de 78,56, dada por esse topinho aqui. Aqui tem outro topinho, né, deixado lá em março, a faixa ali de 79,56, também é um provável ponto de resistência, pode ser um alvo, tá? Depois 8, vamos ver aqui a faixa de 81,50 é um possível alvo, e depois 83,74, tá? Esses topinhos aqui, ó, exercem resistência ao preço. Sobre a Vale era isso, de imediato para Petri 4. Petri 4, pessoal, fez um movimento bonito aí na semana que passou, né? Para quem olha o gráfico lá de hora em hora, tem até um pivôzinho aqui, ó, abaixo da média, um pivôzinho feio, né? Mas é um pivô, né? Vamos ver isso no gráfico de 60 minutos, hora em hora. Olha aqui ele, ó. Olha aqui, sobe, testa fundo e olha aqui, né? Uma onda 3 generosa para cima no gráfico de hora em hora. No gráfico diário, já é mais difícil de ver esse tipo de movimento. Isso é para quem opera, faz movimentações ali, operações muito rápidas, né, do gráfico de hora em hora. Bom, eu prefiro mais o gráfico diário e também o semanal, operações um pouco mais longas, né, ou swing no diário, né. Médias apontam para cima, tá? Temos uma perna de alta e a próxima resistência, se continuar subindo, Petri 4 é onde? 37,50 é o topo aqui, ó, deixado em 20 de outubro. Esse topo exerce uma resistência ao preço. Bate lá, tende a cair. Bom, se vier uma realização de curto prazo, né? 36,04 é um possível ponto de suporte, é onde tem um topo rompido. Se cair mais um pouquinho, 35,68. Se cair mais um pouco, 35,21. As médias. O que tem esse gráfico de errado? Errado não digo, né? Mas o que me deixa aí com algumas questões assim, será que vai continuar subindo mesmo? Será que esse movimento aqui foi um movimento saudável, né, no gráfico? O volume, né, gente? Olha aqui, ó. O volume cai, preço sobe. O nome disso é uma divergência, tá? Esse volume tinha que estar subindo para dar sustentação a essa alta. Então isso significa o quê? Que talvez não seja o conjunto de todos os do mercado, da maior parte do mercado como um todo, tá? Mas de um grupo um pouco menor aí dos investidores levando esse preço do papel lá para cima, ok? Essa, em síntese, é o que a gente consegue extrair de informação do gráfico, tá? Bom, eu quero ver com vocês o gráfico semanal. No semanal tínhamos uma lateralização aqui, né? Tá? Essa lateralização serviu para corrigir um pouco essa perna de alta aqui, né? Uma perna muito forte, iniciada em julho e foi até outubro. Esse aqui é o semanal da Petri 4. Precisava fazer uma correção, veio aqui a correção, até perto da média de 21. Agora rompe para cima, bonito, né? Próxima parada, resistência que eu digo, né? 37,48. É o topo, tá? Aquele topo deixado lá em cima é um ponto de resistência, toca lá e tende a cair. Se romper, aí dá início a uma nova sequência de valorização de alta, né? Tá? Ficaria muito bonito se rompesse tecnicamente o ponto de 37,48. Ok, pessoal? O que precisa para romper lá em cima? Precisa do que? Volume aqui alto ou crescente, para dar sustentação a toda uma nova sequência de alta do papel. Ok? O trader agressivo ele já fez algumas compras aqui, com alvo lá em 37,48, ou a outra parte dos lotes, ou uma parte dos lotes, ele vai deixar, se ele for agressivo, né, arrojado, né, ele vai deixar para quando ele não vai se desfazer, porque ele entende que pode ter alguma chance de romper 37,48. Quem gosta de ver para crer, vai esperar um candle de fechamento acima de 37,48. Fechamento, tá, pessoal? E com volume mais alto, tá? Para quem faz um manejo do risco adequado é isso, volume alto e fechamento acima daquele preço. Aí ele pode sinalizar que vai estar dando sequência à sua alta, a Petri 4,
uma alta iniciada lá em março, né? Muito bem. Seguimos o nosso estudo, eu pulei aqui BRAP 4. Vamos ver agora então BRAP 4. Muita gente gosta de BRAP 4 porque é uma boa pagadora de dividendos, né? Provento. BRAP 4 é uma holding que tem ações da Vale. Então tem um gráfico parecido, tá? Se a gente olhar o gráfico da Vale e da BRAP 4, esse aqui é o semanal, é bem parecido. Olha aqui, ó, sobe forte, fez uma realização, a realização não chegou nem perto da média de 9, né? E já voltou a subir, tá? Mas, assim como no gráfico da Vale, durante a semana ele rompe a resistência ali em 70, em 25,53. Ele rompe aquele topo da sombra, mas ele rompe, ó, mas depois volta e fecha abaixo, tá? Na minha opinião, BRAP 4, compras só e somente só se romper 25,85, tá? E se esse volume continuar alto ou crescente. Se não, o ideal seria uma lateralização aqui no semanal por algumas semanas, tá? Para que a média, pelo menos de 9, se aproximasse do preço. Eu ainda acho que ela está um pouco longe das médias, né? A de 9 nem tanto, mas a de 21 a gente vê uma distância da média de pelo menos 12%, tá? E se e somente se romper 25,81, o papel pode buscar o que? Nesse tempo gráfico, 26,13, naquela faixa ali, né, 26,32, quem sabe 26,92 aqui, ó, a máxima deixada em fevereiro deste ano, tá? São prováveis, né? Prováveis pontos de prováveis alvos. Médias apontam para cima, tá? O volume volta a subir de novo, tá tudo positivo aqui nesse gráfico, a não ser a única questão que me deixa aqui com uma certa me faz enxergar aqui um risco é essa correção que foi curtinha, né? Sendo que o ideal seria ter vindo até a média de 9, tá? Para quem não entrou ou e gosta de operar BRAP 4, pudesse fazer a sua aquisição de ações aí, né? No gráfico diário, o que, que a gente observa? Uma alta muito forte, generosa, iniciada em outubro, assim como as ações da Vale, né? E o papel depois faz uma realização até a média de 21, tá? Então o timing da operação, a compra, foi aqui, né, gente? Quando rompeu ali 27, 24,76 ou quando rompeu 29,98, 29,97, quando rompeu aqui, ó, tá? Nesse tempo gráfico o volume cai, obviamente, aí questões dos feriados de fim de ano, tá? Tem um aspecto positivo aqui, é que a média de 9 já cruza para cima da média de 21, certo? A resistência principal aqui é 25,81, a pontinha da sombra. Ela é aquela resistência que tem que ser rompida, tá? O rompimento aqui tem que ser com o quê? Com um candle de fechamento acima de 25,81 e com volume alto ou crescente, tá? Bom, se o papel recuar, pode buscar como suporte 24,96 nas médias aqui, né? A média de 9 períodos ali em 24,75 e também a média de 21, 24,54. Agora, se o papel recuar, ele pode estar formando um topo duplo. Topo duplo, tempestade à vista, né? O que a gente fala em análise gráfica, né? Que nem aqui, ó. Topo, topo. Olha o que aconteceu depois, né? Então é um papel aí para ficar de olho, tá? Mas entradas tem que ajustar bem aqui o modelo para não comprar região de topo. Tem que comprar rompimento com volume alto, tá, gente? Se o volume não tiver alto, não tiver crescente, desconfiem do movimento. Os papéis das elétricas, utilities, como chamam, né? Utilidade pública, me chamaram a atenção e porque estão subindo com muita força, né? Tem a Copel por motivos aí relacionados à privatização, né?
e também outros, né? Não sei se é o consumo de energia elétrica, né? O preço da conta de luz fica mais alto e isso impacta essas empresas. Eu realmente não sou um grande entendido no setor, né? Sei que são boas pagadoras de proventos, né? Essa aqui nas máximas históricas, EQTL3, vou passar rapidamente por alguns papéis, né? Também rompendo o topo histórico, né? Tá? Essa aqui rompeu, depois voltou. A própria Eneva, né? A Eneve 3 também, né? Tentando romper topo. Essa aqui não está tentando romper o topo histórico, não. Vamos ver aqui a Engie, que é o papel que eu quero mostrar para vocês. Engie ou Engie, dependendo da pronúncia, né? Também numa região muito interessante, né, gente? E o que a gente observa? A gente observa que esses papéis, eu quero botar aqui no gráfico semanal, né? Esses papéis, gente, estão tentando fazer o rompimento, ou estão nas máximas históricas ou tentando romper, tá? A Engie é um desses papéis, né? Olha aqui, ó, tá tentando romper o topo, ali aquela região de 18,55. Aqui tem duas questões. Tem gente que gosta de comprar no rompimento lá em cima da sombra, tá? Se for considerar a sombra, tem que romper 20 com. Esse aqui é o gráfico semanal da. Aqui está a Energisa, né? Desculpem, gente. É EGE3. Engie, tá? Desculpem. Então aqui nós temos o gráfico da Engie, né? Tentando romper topo histórico, tá? Tentando romper topo histórico. Vamos dar um zoom aqui nessa tela. Olha só, gente. O papel tá batalhando ali para romper 44,80, tá? Foi uma máxima lá. Esse aqui é o semanal da Engie, né? Foi uma máxima 19 de junho. Foi uma máxima agora aqui na semana, na semana retrasada, tentando romper, mas não consegue, ok? Então temos um topo aqui e temos um topo aqui. Se não conseguir, pode ter uma realização porque é o topo duplo, tá? Agora, se romper, se deixar um candle de fechamento acima desse nível, né, de 44 com 81, 44 com 82 e com um volume um pouquinho mais alto ou crescente, o papel fica interessante, tá? Porque é rompimento de topo histórico. A outra análise que você pode fazer aqui é a seguinte, ó, perna de alta, acumula e será que vai romper para cima esse padrão aqui? Esse aqui é um padrão chamado mastro e flâmula, né? Quando acumula aqui, forma uma flâmula. Se romper para cima a flâmula, pode ser um ponto de entrada ali para quem gosta de operar esses papéis, tá? Então eu ficaria atento aí ao rompimento topo histórico de Engie, tá? EGE3 ou ENDE, como se faz a pronúncia americana. Ok, pessoal? Média de 9 períodos aponta para cima. O papel na semana que passou com uma volatilidade um pouquinho intensa, né? Tocou na média de 9 períodos, que é um ponto de suporte, e tentou romper a máxima histórica, não conseguiu, tá? O volume aqui baixinho, né? Feriados, né? E vamos ver se esse volume aumenta e se consegue romper. Então fica aí para vocês avaliarem, tá, pessoal? Mas o papel está batalhando para tentar romper aquela faixa de 44,81, né? É incrível, um gráfico muito bom aí para se avaliar. Um papel aqui que foi solicitado, que é TOTUS, TOTS3, tá? A TOTUS, gente, no semanal, o papel sobe forte, está praticamente acumulando aqui agora, né? Depois dessas altas aqui bem fortes. Esse aqui é um papel muito sensível a juros altos, né? Setor de tecnologia, está inserido num grande setor de tecnologia, né? Com os juros aí em queda, beneficia, impacta positivamente o papel, né? Tá? Bem, se o papel continuar fazendo a sua realização, observem que ele vem realizando aqui no semanal e para num ponto de suporte relevante dado por um topo lá de novembro de 2022. Olha aqui, ó. Topo então serve como suporte. Então essa faixa aqui 32,85, 32,57, 32,36 são suportes de curto prazo.
Se continuar caindo um pouquinho mais, né? 31,77 é um ponto de suporte na média, média de 9. 31,54 também é suporte. Compras, na minha opinião, só e somente só se romper o topo, a máxima, inclusive a sombrinha ali em 34,88. A sombrinha que eu falo é essa aqui, ó. Tem que romper 34,88. Rompendo 34,88, pode buscar o próximo alvo, a próxima resistência dada por aquele topo em 37,31. Qual topo? Olhem para a esquerda do gráfico. Temos um topo aqui deixado em abril de 2022. Se continuar subindo mais um pouco, pode buscar, vamos ver aqui, 40,21, que é esse topo aqui, ó, deixado lá em agosto de 2021, tá? Que é a máxima histórica do papel. Então, para quem gosta do setor de tecnologia, olhando o semanal da TOTUS, é isso, né, gente? O papel vive um momento de realização normal depois dessa alta bem forte aqui, né? Em algumas, em um mês aí subiu violentamente, né? Essa média aqui de 9 períodos, subindo para cima, cruzando para cima da média de 21, muito forte também, né? Então tem que tomar uma certa cautela aí, porque esse movimento assim tão intenso ele não dura para sempre, né? Tá? Papel realizando. Vamos olhar o semanal, o diário, né? O diário, o que a gente observa? Aqui a gente vê a realização com lupa, tá? De uma forma mais intensa, né? O papel cai forte, volta a subir, tenta se segurar aqui nessa região dos 32 com 40, 32 com 30, 32 com 1, né? 31 com 87, tudo isso aqui são níveis de suporte que o papel está testando, está tentando se segurar nessa faixa de preço, tá? Como eu mencionei lá no semanal, essa faixa de preço é importante porque é um topo anterior, lá em novembro de 2022, aquele topo exerce é o topo rompido, então ele exerce praticamente é uma região de suporte, né? O topo rompido vira suporte, okay? Quando ele rompe aquela faixa do topo, agora ele recua e para mais ou menos naquela região do topo, suporte, tá? Gente, aqui nesse tempo gráfico diário não tem compra, né? Não vejo compra, tá? Também não vejo venda, porque teria que ter feito aqui já teria que ter rompido, né? Com o volume aumentando, o volume negativo em 32 com 34, tá? Não vejo onda 3 para baixo aqui até o momento, tá? Até o dia desse estudo aqui, que é 25/12, certo? Então, deixar o papel realizar aqui. O ideal é que o papel fique andando de lado, né? Cruzou para baixo da média. A média agora é um ponto de resistência, tá? Aqui em 33,62, certo? Vai ter que romper a média. E aí a próxima resistência é 34,21. A outra é 33 com... desculpe, 33 não. A outra é 34,45. Todos esses topinhos aqui são resistências de curto prazo. 34,75 e a principal resistência lá em 34,88. Tá? O volume cai, né, cai forte, então não dá para cravar aqui que o papel vai começar a inverter sua tendência. Não, no momento não dá, né? Tem que esperar aí os primeiros pregões de 2024 para a gente esperar esse volume melhorar aqui, para a gente ter uma ideia para onde o mercado quer levar a TOTUS, o preço da TOTUS. Fica aí então para você avaliar. A OPA 4 é um papel que me chamou a atenção. A OPA 4, tá? Por que me chama a atenção a OPA 4? Esse foi um dos papéis que mais sofreram aí com juros altos. Teve outras questões também ali envolvendo a empresa, que o mercado não gostou muito, né? E aí o mercado deixa um topo duplo lá em 2021, né, em agosto, e despenca, né? Sai da região dos R$ 60 e vem parar na região de 6,82, né? Aqui em abril deste ano. Bom, o papel fez ali em outubro, né? O papel começou a se recuperar, zigue-zagues para cima. Desde então, o papel vem fazendo o quê? Agora, praticamente uma acumulação aqui, ó. Não cai muito nem sobe muito, né? Opa, está dentro de um retângulo. Padrão, mastro, flâmula. Se romper para cima, pode ser um ponto de entrada para quem gosta de operar esse papel.
Precisamente o ponto aqui seria se romper 9,90, tá? É um papel um pouquinho mais volátil, né? Tem que ter uma certa cautela, né? O papel tem que romper 9,90 e com volume alto. Vejam que o volume vem caindo, né? O volume nunca foi tão alto, né? Mas ele vem diminuindo com essa queda brusca aí do papel, né? Tem várias resistências aqui de curto prazo que o papel tem que romper, mas a principal é aquela lá que eu mencionei, 9,90, né? Rompendo 9,90, e esse rompimento tem que ser um candle de fechamento no diário acima de 9,90 e com volume alto, tá? O papel fica interessante. E aí eu quero mostrar para vocês o gráfico semanal. Olha aqui, ó. No semanal a gente observa com uma qualidade um pouquinho melhor essa lateralização, ó. Tá? O papel já vem várias semanas lateralizado, andando de lado. Tá? No entanto, a gente não observa que o papel vem dando sinais aqui de que vai romper a média de 21 para baixo, né? Perder a média em 8,76. Pelo contrário, ele vem respeitando basicamente a média de 21. Tá? Um suporte importante. A média de 9 está acima da média de 21 e o ponto a ser rompido tem que ser um candle de fechamento, né? Acima de 9,90. Se fizer isso, o papel próxima resistência no semanal, ALPA 4, 10,25. E se continuar subindo, pode buscar ali o que? 11,54, que é esse topo aqui, ó. Precisamente é 11,54, é um topo deixado no dia 12 de junho, tá? O volume está muito baixinho, esse volume tem que aumentar. Se houver o rompimento aqui, tem que ser com volume mais alto, certo? Então, para quem gosta de avaliar, eu deixo para vocês por que o papel se torna interessante, porque ele pode estar no início de uma reversão da tendência. O papel já tentou reverter a tendência aqui, ó, mas em vez de fazer uma onda 3 para cima, devolveu tudo e fez para baixo, né? Ó, 1, 2, 3. Tá? Vamos ver agora se o papel faz 1, 2, 3 para cima. Ok? No início de uma reversão de uma longa tendência de baixa, né? Durou, essa tendência de baixa está muito, muito forte mesmo, né? Desde agosto de 2021, tá? Então fica aí para vocês avaliarem. É um papel que a gente gosta. São situações no gráfico que eu chamo a atenção porque é aquelas que a gente gosta, né? Papéis que já subiram muito, tão longe da média, é complicado você extrair ainda muito ganhos, a não ser que tenha algum fato que motive uma nova valorização, uma nova onda de valorização do papel. Agora, esses aqui é diferente, né? São papéis que ainda estão no início, ainda não subiram, ainda não decolaram, né? De repente a empresa passa aí por um turnaround, de repente os juros caem mais e facilitam a empresa crescer. É um setor que eu não acompanho muito também a questão do valuation, né? Mas fica aí o gráfico. Do ponto de vista gráfico, pode vir a se tornar interessante. Eu acho que vale colocar no radar. Para finalizar, Gol 4. Gol 4. O que a gente pode ver no gráfico da Gol no semanal também, tá, pessoal? Olhando aqui um horizonte de vários meses, tá? Olha aqui, ó, o papel sobe, testa fundo, veio até perto das médias, respeitou o suporte da média de 21, né? E parece estar armando um pivôzinho, tá? Lembram que a gente tenta caçar no gráfico essa figura aqui, ó, pivô, o eixo, né? Que vai sustentar toda uma nova alta, uma possível onda 3 para cima. Essa onda 3 para cima aqui não existe. Por enquanto nós não sabemos se vai ter, mas ela confirma que pode, aumenta a probabilidade de ter uma onda 3 para cima, se e somente se romper o que? Tem que romper esses topos aqui, ó. Tem que romper a região de 9,95, tá? 9 com, desculpem, é 9,65. 9,65 e aqui foi 9,64. O papel caprichosamente está parando nessa região aqui de resistência. Ele toca ali e tende a cair, porque é resistência. Agora, se romper, principalmente se deixar um candle de fechamento acima de 9,65 e com o volume aqui mais alto, o papel pode ficar interessante, tá? Fica aí para vocês avaliarem de acordo com o risco também, do perfil de risco de cada um. E aí quais são os alvos, né, gente? Esses topinhos todos aqui, ó, são possíveis alvos, tá?
Então nós temos um alvo em 9,77, 9,90, 10,95, tá? E quem sabe 12,39, que é o topo, tá? Um topo deixado lá em julho deste ano, nem faz tanto tempo assim. A outra forma de calcular é o Fibonacci, tá? Nós não sabemos ainda se isso aqui é um fundo, tá, gente? Mas vamos dizer que isso aqui é um fundo da onda 1 para a onda 2. Então aí a gente vai botar Fibonacci aqui no início da onda 1, puxa até 9,65, traz até o fundo da onda 1 para um possível fundo da onda 1 para a onda 2, e onde é que a gente vai ver o número 1, 100%, 11,96, tá? Quase perto daquela região, daquele topo que eu mencionei, ok? Em termos percentuais, isso poderia gerar um ganho aí de 23%, e eu estou falando aqui de meses, tá, pessoal? Estou dizendo aqui também que isso é uma hipótese, não estou falando que vai ocorrer, mas ela aumenta a probabilidade de ocorrer se e somente se romper essa faixa de resistência, certo? Fica aí então para vocês avaliarem, tá? No diário, papel consolidado, tentando se manter acima da média, não tem muito o que fazer aqui, né? Tá muito sem uma tendência definida no curto prazo, tá, pessoal? Claramente tem que romper aqui, ó, esses topinhos aqui, ok? Vamos ver, se romper ali, papel pode dar início à sua tendência, início não, pode dar sequência à sua tendência de alta iniciada em outubro, tá, deste ano. Bom, por hoje era isso, tá, pessoal? Eu não prometo que vá fazer o vídeo da semana que vem, eu vou ter que avaliar o mercado, porque se a liquidez for muito baixa, não muda muito o cenário, né? E aí não vale a pena fazer um estudo diante daquilo que já sabemos, tá? Mas se houver alguns ingredientes novos, eu passo aqui para fazer um vídeo e também para dar um feliz ano novo para vocês, certo? Olha, uma excelente semana. Qualquer dúvida, podem me escrever no canal no YouTube. Fiquem bem.